E vamos convidar para fazer a primeira palestra a senhora Gemima de Jesus Santos, perita papiloscopista com mais de 30 anos de experiência em identificação humana e biometria. Também referência na análise de impressões palmares e também na formação de profissionais e identificação biométrica no Brasil. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre pesquisas biométricas em base nacional. Já trabalho com isso há um tempinho, né? Hoje a gente trabalha muito tentando fazer com que os sistemas biométricos conversem em harmonia com a papiloscopia, porque a papiloscopia tem muitas nuances que a gente pode agregar a sistemas automatizados para que a gente possa ter melhores resultados. Então, o nosso tema é pesquisa biométricas em base nacional, eficiência, agilidade e segurança para as polícias estaduais. Eu que tenho que passar aqui, desculpa. Bom, aqui está um resumo, mas ele já falou do meu currículo, eu vou pular essa parte. Os tópicos que a gente vai abordar hoje é a importância da base nacional para a investigação criminal, a realidade das bases biométricas no Brasil e alguns casos de sucesso que só puderam acontecer quando foi realizadas essas pesquisas em base nacional. Então, quando a gente pensa em segurança pública, cada segundo importa. Pesquisas biométricas em base nacional refere-se não somente ao motor biométrico, né, à tecnologia. Ela é uma ferramenta estratégica que transforma tempo em eficiência, dados em inteligência e resultados em justiça. Diante disso, quando se tem acesso a essa base nacional para se fazer pesquisa, a gente tem uma identificação rápida de suspeitos, de vítimas e de desaparecidos. O combate à criminalidade com maior precisão, e a gente sabe disso, né? Resultados mais ágeis em razão desse tempo de resposta. A gente tem uma pesquisa de um N muito grande, né? Um N de quase toda a população brasileira, então, e num tempo de resposta bem significativo. Então, esses resultados certamente são mais ágeis. E aplicação e colaboração entre os estados e melhoria das ações de segurança pública. E como está a realidade das bases biométricas atualmente no Brasil? Bom, as polícias estaduais, elas têm construído as suas bases biométricas. Então, já tem vários estados que já digitalizaram todas as suas bases e já tem sistemas automatizados para poder fazer esses exames, né? E falta a interoperabilidade entre esses estados, né? A integração com a base nacional avança, mas ela ainda não é restrita a poucos estados. A gente vai ver mais à frente no mapa que ela se restringe a poucos estados, né? A base nacional do TSE apoia a segurança pública e a investigação. Então, a gente tem a base do TSE como a maior base biométrica do Brasil. E eu acho que ela ainda é a terceira maior base biométrica do mundo. Se não for a terceira, é a quarta. A primeira, certamente, é a Índia, seguida pelos Estados Unidos, e depois eu acredito que seja essa do TSE, que é uma base de todo o eleitorado brasileiro. A partir dos 16 anos, está na base do TSE. Atualmente, são realizadas 3.000 pesquisas mensais nessa base, pelos estados que têm acesso a essa base. Não são todos os estados, são os estados que têm acordo de cooperação com o TSE. Uma pesquisa, por exemplo, de uma identificação de uma pessoa dura, em média, 5 segundos. Isso é muito significativo. Se a gente imaginar que são 160 milhões de pessoas cadastradas e
está a face, os dados biográficos e as impressões digitais, e se você multiplicar esses 10 dedos, porque cada dedo é uma codificação que ele vai fazer, nós temos mais de 1 bilhão e 600 milhões de impressões digitais arquivadas nessa base. E ele faz uma busca nessa base inteira com um tempo de 5 segundos, de uma impressão digital inteira, integral. Quando se pensa em fragmento de impressão digital, esse tempo ele aumenta um pouco, mas você está falando de fragmentos, porque quando você faz pesquisas, os vestígios da cena do crime são fragmentos de impressão digital. O cadáver, dependendo do estado desse cadáver, quando são coletadas as impressões digitais dele, mais se parece alguns com fragmentos de impressão digitais. E são fragmentos. Às vezes a gente consegue fragmentos dos cadáveres. Então, numa base desse tamanho, uma pesquisa durar 5 segundos é realmente bem significativo. Mas a realidade é desse jeito aqui que funciona essa base, que está atualmente a situação do Brasil com relação à utilização dessa base nacional. A Polícia Federal ela usa bastante essa base, tem bons resultados, o pessoal de Minas, de Minas Gerais, de Goiás, todos os estados, os policiais federais têm acesso a essa base para fazer pesquisa. O CNJ também tem prioridade máxima, porque nessa pesquisa lá no TSE tem níveis de prioridade, o CNJ tem prioridade máxima, por quê? Porque os presos em audiência de custódias, antes de entrar na audiência, é necessário que sejam identificados. Então, eles são identificados, e se não tiver identificação, é realizada a identificação de imediato. Então, precisa de uma resposta rápida. Então, esse tempo aí de identificação do preso, nessa base de 160 milhões, dura, em média, 5 segundos. E esses estados aqui também utilizam, têm acordo de cooperação com o TSE, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, todos eles têm bases estaduais, mas eles fazem pesquisa no Banco Nacional. Primeiro fazem pesquisa no seu banco, que é um banco menor e vai ter uma resposta muito mais rápida. Quando não consegue identificar, fazem a pesquisa na base do TSE, que é uma base mais ampla, eu tenho um N maior, então eles podem fazer pesquisa tanto de facial quanto de impressão digital. Não faz de palmar, porque o TSE não tem esse banco de palmar para se fazer pesquisa. Mas se a gente olhar o mapa, aí a gente vê que a realidade dos outros estados é diferente. Embora a gente saiba que esses outros estados, alguns já têm a base estadual, mas é uma base restrita. Por exemplo, o Distrito Federal tem a base deles, mas não acessa o TSE. Tocantins tem a base estadual, mas também não acessa o TSE. E aí muitos casos deixam de ser solucionados, né, em razão de não ter essa pesquisa maior, né, num N maior. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Paraná vai ter muita gente de outros estados. São Paulo, certamente tem pessoas de todos os estados da federação. Então, o interessante seria que se todas as polícias tivessem acesso tanto à base estadual, quanto à base do Sistema Nacional Eleitoral e à base da Polícia Federal, que também é bem grande, né, e é outro público. Bom, agora eu vou trazer alguns casos aqui de sucesso que só foi possível chegar à autoria, ou às vítimas, ou a identificação do cadáver a partir dessa pesquisa em base nacional. Esse caso é aqui do Paraná, é um caso bem significativo, e ele representa muito bem a importância de uma pesquisa, de ter acesso a uma base nacional. Foi um ônibus que na madrugada caiu numa ribanceira, 20 feridos e 11 mortos. O pessoal foi ao local, foi na madrugada que aconteceu isso, eram trabalhadores rurais que estavam indo para o trabalho nesse ônibus e coletaram as individuais da tiroscópica desses cadáveres e lançaram no sistema nacional. Então, até ao meio-dia, eles conseguiram
coletar todas essas individuais e até as 4 horas todas as pessoas estavam identificadas. E não seria possível se eles não tivessem acesso ao Banco Nacional, porque se vocês verem no mapa, o que está em vermelho são as identificações dessas vítimas, todas em estados diferentes. Apenas uma tinha cadastro aqui no Paraná. As demais, todas eram cadastradas, tinham identificações em outros estados da federação. Então, esse caso, eu até gosto muito de falar sobre ele, porque ele representa muito bem a importância de que todas as polícias estaduais têm acesso a esse Banco Nacional, porque é o que tem, nesse momento, de maior. Eu tenho uma grande possibilidade de encontrar aquela fonte que eu estou procurando, não é verdade? Talvez com assim a gente tenha outros bancos que vão ser criados, mas no momento esse é o maior banco que a gente tem e ele funciona muito bem. Também aqui, esse foi um assalto que teve em Santa Catarina. Santa Catarina tem o banco dela, o banco estadual, mas nesse período desse assalto, eles não tinham acesso ao Banco Nacional. Então, eles encaminharam os fragmentos, foi um caso que teve repercussão na mídia nacional, e eles encaminharam esses fragmentos de impressão digital para o TSE, e o TSE, quando tem esses casos, eu que faço essas pesquisas e a gente dá esse feedback para os estados. Então, muitos estados encaminham para o TSE impressões de cadáveres, impressões de casos de relevância, que tem urgência, que é necessário fazer uma pesquisa rápida, e a gente consegue fazer essa pesquisa e devolver o resultado para os estados. Bom, o Rio de Janeiro também tem a sua base estadual, mas pesquisa muito na base nacional. Esse aqui foi um dia de treinamento, porque eu faço treinamento do sistema do TSE nos estados que tem esse convênio com o TSE. E esse caso é muito interessante, porque foi um caso de muita repercussão. Quando eu faço treinamento, eu sempre peço ao pessoal, tragam casos que vocês não conseguiram solucionar. Porque é um sistema nacional, então não pegar o caso do dia a dia que possivelmente está na sua base, mas um que você não conseguiu solucionar e possivelmente está na base do TSE. Então, a gente lançou, foi o primeiro caso que a gente lançou no dia do treinamento, e veio em primeiro lugar com um score muito alto. Elas ficaram na dúvida se era por quê. Aconteceu um pequeno fenômeno que sempre acontece em latentes, tinha uma distorção na área central do desenho, na região central do desenho. E essa distorção, ela alterou o desenho padrão do núcleo dele. Então, parecia que não era a impressão digital, mas era. E o especialista tem que ficar atento a isso, porque quando eu altero uma distorção, eu posso mudar totalmente o template desse desenho. Eu posso mudar o mapa de minúcia. Então, aquele código que eu vou criar não vai estar lá na base arquivado. Então, eu tenho que entender um pouquinho de aparência, de impressão digital, de força do desenho, para que naquela região que foi não chega a ser danificada, mas foi alterada. Teve uma pressão que alterou, né, aquela imagem. E vários fatores podem fazer isso, inclusive a superfície onde eu encontrei aquela impressão digital. E aí eu tenho que eliminar aquela área para deixar o mais correto aquela imagem, porque o sistema é capaz de trazer com poucas minúcias, ele não precisa do template completo, com poucas minúcias ele é capaz, um fragmento de impressão digital, ele é capaz de trazer o candidato que você está esperando. Bom, o Rio de Janeiro também na verdade, utiliza muito esse sistema para identificação de cadáver, porque tem pessoas de todos os lugares lá. E todo ano acontece aqui esses temporais em Petrópolis e tem muitas vítimas. Então, eles acessam o sistema para fazer essas pesquisas. Eles agora têm acordo de cooperação também com o TSE para fazer isso. Está vendo? É um cadáver que não era do Rio de Janeiro. Aquele aí amarelo é a localização dele lá, de Minas Gerais, mais um que era de Minas Gerais, não era do Rio de Janeiro, esse outro aqui também era de São Paulo, então só foi possível fazer a identificação dessa vítima em razão dessa pesquisa numa base nacional. Bom,
A gente tem também algumas pesquisas faciais que são feitas no sistema nacional, com resultados muito bons, não vou nem contar as histórias deles, vou passar rapidamente. Essa aqui é muito interessante, porque tem um lapso temporal entre as duas fontes, né, entre os dois eventos. Então, ela tirou a carteira de identidade com 15 anos, com 30 anos, depois ela foi tirar e o sistema trouxe pelo facial. E quem entende de facial, quem é especialista em facial, percebe que ela não mexeu muito no rosto, né? Porque hoje em dia há esse complicador, né? Que as pessoas alteram o nariz, sobrancelha, orelha e tudo mais. O dela se manteve muito essa característica e foi muito fácil de identificar, né? Aqui com baixa resolução, né? De lado também baixa, que são casos reais, com capuz, né, baixa qualidade, né, o sistema é capaz de trazer ali, em primeiro lugar, né, um corte parcial, acho que a pessoa fez uma selfie, não sei, né, de lado, de perfil, e tem aí uma temporalidade também, né, nos dois eventos, que dificulta essa identificação, e alguns casos reais. Esse caso também é muito interessante, que foi colocado na base nacional e ele não conseguia trazer, porque também tem distorção na área central. Observe que tem uma alteração no padrão, no desenho padrão da região nuclear e muda completamente o template. Então, você tem que tirar as minúcias daquela área para que você consiga trazer, e vem, em primeiro lugar, ali o score razoável, né? Imagens de baixa qualidade, com poucas minúcias. Mas se a gente for pensar no tamanho desse banco, na dimensão desse banco, é algo muito, muito bacana, né? Muito eficiente esse sistema, também de baixa qualidade. Mais alguma aqui? E aqui eu quero, para fechar a minha palestra, eu quero falar desse projeto que é do pessoal do Mato Grosso. Mato Grosso, ele não tinha sistema automatizado, comprou um EIFS para identificação civil e logo depois eles compraram um EIBS para identificação criminal. E eles resolveram voltar no tempo e fazer... aqui já são mídias, saiu na mídia, saiu em jornais da cidade. O que foi que eles fizeram? Eles revisaram alguns casos de cadáveres que estavam sem identificação há mais de 20 anos e lançaram no sistema estadual deles, que eles adquiriram. Eles conseguiram alguns resultados, mas não se conformaram com isso. Eles não têm acesso, Mato Grosso não tem acesso ao Banco Nacional. O que eles fizeram? Enviaram essas fichas datiloscópicas para os estados que tinham acesso e conseguiram identificar dessas 121, eles têm 400 fichas sem identificação. Das 121 fichas, eles conseguiram identificar 46, parece pouco, mas para vítimas, né, tem uma família esperando uma resposta uma resposta nossa, né? Tem uma família que está com uma ferida lá, que está ainda aberta, uma cicatriz, esperando que se chegue alguém. Então, assim, eu já fiquei muito tocada pelo nome, né? Lembre de mim. E, dentre essas 46 identificações, 15,21 foi identificada no Banco Nacional. E mesmo que fosse uma vítima só, uma pessoa só identificada, já teria valido, porque tem uma família esperando. Então, quando elas fazem essa identificação, elas buscam a família e tem um acolhimento muito especial, tem uma cartinha aqui que eles escrevem para a família e recebem para dar a notícia. Alguns casos, ainda eles não encontraram a família, estão divulgando nas redes sociais. Então, é um projeto que, na minha opinião, ela representa a função social dessa base nacional. Então, assim, além da importância de uma pesquisa numa base nacional, a função social. Por exemplo, São Paulo tem hoje 3.000 fichas sem identificação. São 3.000 pessoas que foram enterradas sem uma identificação e que talvez essa família está esperando até hoje. Um projeto desse para São Paulo seria fantástico. Se São Paulo fechou um acordo de cooperação, ela ainda não
não têm acesso ainda, porque eles só dão acesso depois que eles dão o curso, para eles usarem a ferramenta. E a equipe que participou aqui desse projeto é esse, eu tiro o meu chapéu para esse projeto, eu acho esse projeto maravilhoso, lindo mesmo. Então, integrar pesquisas biométricas em base nacional é investir em agilidade, precisão e confiança para as polícias estaduais. E a gente deseja que, no futuro bem próximo, todos os estados tenham acesso a essa base ou a uma outra base que reflita o tamanho que é o Brasil, não é? Muito obrigada.